Muito boa sexta-feira, quase falei sábado, não está no sábado, hein? Muito boa sexta-feira à noite, queridos. Como vocês estão, meus amados? Nevou o dia inteirinho hoje, amado. Aos que não me conhecem, meu nome é João. Bem-vindo a um dos canais do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os Mistérios de Deus. Meus queridos, o que eu trago a vocês aqui é que eu tenho visto aqui dos irmãos aqui também, eles têm mostrado uma versão diferente, que chama, a versão da Bíblia que chama Paixão. Eu acho que a tradução em português seria a tradução da Paixão. E ela fala aqui, foi até o Kevin que trouxe, ela fala, essa versão fala muito interessante em Romanos 1-3, ela demonstra a vocês o que a igreja por 2000 anos vem ensinando sobre Jesus, ensinando sobre o pecado, essas coisas tudo que de alguma forma está todo mundo perdido. Aqueles que acreditam no Senhor com todo o coração, ou que acreditam no Senhor, procuram o Senhor, a igreja tem ensinado que eles podem cair no inferno, aquela coisa toda, né? E a vida é triste. E há muitos que ficam tristes com isso, porque a mensagem só é infelicidade. A mensagem só é infelicidade. Isso não está nas Escrituras. E as pessoas misturam salvação com o seu andar nessa terra. As Escrituras falam claramente, amados, que se você confia no Senhor, você está salvo, você vai chegar no céu de um jeito ou de outro. As Escrituras falam claramente sobre isso. É impossível aquele que acredita no Criador, no Deus Criador, ir para o inferno ou morrer por toda a eternidade. É impossível isso, amados. O sangue de nosso Deus vale mais do que isso. Esse canal já vem falando sobre isso já há um bom tempo. E essa escritura aqui de Romanos 8:1-3, na Paixão, fala uma coisa muito interessante. Conversa, o versículo 1 fala: então, agora o caso está encerrado? Na versão em português aqui, fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa, meus queridos, que já está feito. Essa versão é muito boa, né? Aqui da tradução da Paixão, acho que é a versão que fala em português. Eu tentei achar online, não consegui. O seu caso, queridos, está encerrado. Está encerrado. Uma vez que você declara em seu coração que Jesus é o seu Deus, o seu caso passa a ser encerrado. O passaporte de entrar no reino dos céus está no seu bolso. O que você vai fazer com essa informação é outra pergunta, mas o caso está encerrado nas cortes de Deus. O seu caso está literalmente encerrado. O Kevin, quando foi para o céu, ele deu esse testemunho que ele olhou nos olhos de Jesus e ele viu que Jesus não sabia nada do passado dele. Não é uma coisa extraordinária, queridos? Difícil para a gente imaginar isso, né? Ele falou que ele sentiu no olho de Jesus que Jesus não sabia nada do passado dele. Foi encerrado o caso, foi selado. Há outros exemplos, a nossa irmã Erin, quando ela olhou os livros da vida dela, ela viu que parece que eram 8 livros, 7 estava preto e apagado e o 8º estava brilhando como ouro. Quando Deus fala que não vai lembrar do seu pecado, é literal isso, amados. É uma coisa que ele não consegue entender de Deus, né? Não consegue entender essas coisas, mas quando ele olha para você, ele olha você como uma nova criação. E uma vez que, enquanto você está nele, ele já falou várias vezes isso. Não é que você não peca, mas o pecado não fica em você, é tirado de você. Então, a sentença de morte eterna em você não está em você. Não está. Todo salário do pecado não é a morte, mas esse salário não está em você, é tirado de você enquanto você está no Senhor. E olha só como é lindo é falado isso aqui nessa versão. Então, agora o caso está encerrado. Pensa nisso, amados. Quando você vai para uma corte
e o juiz declara a decisão sobre você. Se você quiser voltar e querer fazer uma coisa contra você, não vai ser aceito porque a corte já julgou você livre. Aqui é o mesmo caso. A corte te julgou livre no sangue de Jesus. Desculpa, mano. Continuando então aqui em Romanos fala, não resta nenhuma voz acusadora de condenação contra aqueles que estão unidos em união vital, ou seja, por toda a vida, com Jesus, o ungido. Na outra versão fala que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que linda essa versão da Paixão aqui, tradução da Paixão. Não resta nenhuma voz acusadora de condenação, ou seja, lá no tribunal de Deus te acusando, contra aqueles que estão unidos em união vital, ou seja, toda a sua vida. Toda a sua vida. Life union em inglês quer dizer união vital, união para toda a sua vida, com Jesus, ungido. Pois a lei do Espírito de vida, versículo 2, fluindo através da unção de Jesus, nos libertou da lei do pecado e da morte. Aqui está, queridos. Isso não vem a Igreja de Deus não, em claro, não posso falar em sua grande maioria, o apóstolo Paulo entendeu, claro. Não soube pregar isso nas igrejas, irmão. É tudo aquela tristeza, aquela correria, qualquer hora você vai cair no inferno. É só essas coisas, mano. O cristão passa muito tempo dele, muitos cristãos passam o tempo deles preocupados que eles vão cair na morte eterna. E eles são loucos por Jesus. Louco por Jesus, tanto é que chora aquela coisa toda, porque tenta eliminar o pecado da carne e não consegue, nunca vai conseguir, de acordo com as Escrituras. Ficam tristes, isso, aquilo, outro. Deve ter história de alguns ter suicidado, isso, etc, etc. É mentira, queridos. Novamente, pois a lei, versículo 2, do Espírito de vida, fluindo através da unção de Jesus. Então não é você que fez você a vida eterna, foi Jesus. Ele fez tudo, não por nenhuma obra que você acha que você fez. Isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, então eu mereço ir para o céu porque eu sou muito bonzinho. Não, amados. Foi Jesus que fez você, foi Jesus que te deu o passaporte da eternidade. Quando você confia nele, ou você acredita nele, sobre você está o sangue dele, amado. Ponto final, de acordo com as Escrituras, estou acabando de ler aqui, meus queridos. Aqui está, pois, a lei do Espírito da vida fluindo através da unção de Jesus, versículo 2, nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, o salário da morte, o salário do pecado é a morte? É, mas não para você. Não para você, que tem a aliança do Senhor. Ele fez isso, irmãos. O apóstolo Paulo fala isso claramente. Tudo foi por causa de Jesus, para que nenhum homem possa se gabar do que ele faz. Versículo 3, pois Deus alcançou o que a lei não foi capaz de realizar, porque a lei foi limitada pela fraqueza da natureza humana. Olha que linda a versão, não? Eu queria falar isso aqui, porque a gente fala. Aqui há uns 7 meses atrás eu falei que o pecado é irrelevante, alguns deixaram de andar comigo, né? Não quiseram aprender mais do Espírito, né, mano? Em relação a você viver por toda a eternidade, se você está em Jesus, sim, o pecado é irrelevante de acordo com as Escrituras, Romanos 1, 8, 1 a 3. E tem mais, tem muito mais. Foi Jesus que fez tudo, foi Jesus que morreu por nós, é Jesus que nos leva por toda a eternidade. Agora, à medida que Ele mostra para você, que você começa com esse relacionamento com o Senhor, à medida que Ele mostra para você quem Ele é, da maneira que Ele andou, então aí está, né? Aí está a obediência, a vontade de querer ser igual a Ele, aí que está a caída, sobe, cai, sobe, mas isso aqui é o seu andar com Ele, e se eu andar com Ele pode ser muito difícil, tá? Pode ser muito difícil,
porque há desobediência, ou isso, aquilo outro contra o Senhor, abre portas para o inimigo, ele vem e te ataca, e é isso tudo, que o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Mas esse é o andar com ele. O seu caso de ir para o céu e morar com o Senhor por toda a eternidade, meus queridos, quando você acredita no Senhor, está encerrado. De acordo com várias escrituras, você está vendo só uma aqui. Está encerrado, amados. Então, alegrem-se com isso, amados, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já fez tudo isso possível. E não deixa que essas coisas sejam passadas em vão, porque nós gostamos demais de falar, né, que nós vamos entrar no céu porque nós só fazemos coisas boas, isso, aquilo, outro. Não é isso, mas é por causa do que o Senhor Jesus tem feito por nós. Não vamos colocar Ele em segundo lugar, amados. Não confunda as coisas. A igreja não soube discernir esses dois caminhos. Ela não soube. Ela misturou salvação com o jeito que você anda aqui na terra pelo Senhor. Misturou os dois. E tem sido uma tristeza grande porque as pessoas não alcançam a alegria. Eles não alcançam a alegria aqui na terra porque eles acham realmente que os pecados deles estão atrapalhando o relacionamento, a intimidade deles com o Senhor. Dependendo da lente que você olha, amado. Seu pecado é limpado do jeito que você está falando aqui. Jesus te libertou do seu pecado, da morte. Eu sei que muitos viram totalmente para o lado esquerdo. Ah, Jesus me libertou, então eu vou pecar. Eu sei que alguns fazem isso. É claro, né? Se você ama Ele, você não vai fazer isso. Mas alguns vão testar isso. E sim, isso vai abrir portas. A sua andada aqui na terra vai ser muito, muito difícil se o Senhor te mostra algo dele e você não segue. É diferente, né, queridos? Do que aquele que não conhece. Mas porque as pessoas levam as coisas para o lado errado, isso não nulifica ou cancela as Escrituras, amados. Não cancela. Não cancela. O seu caso está encerrado. Romanos 8:1 está encerrado, amados. Uma vez que você acredita no Senhor. Eu só queria passar isso aqui, só umas coisinhas, eu acho que quando der tempo, de semana em semana eu passo. Isso aqui é muito, muito importante, porque a igreja não tem ensinado isso, né? Não tem ensinado que, sim, o sangue de Jesus não é fraco. Não é. O sangue de Jesus não é coisa em vão ou coisa pequena. Uma vez você aceitou Ele, o sangue dele está sobre você em full vigor. Desculpa falar em inglês. Em vigor completo. Alegre-se então no Senhor, amados, pelo que Ele tem feito por nós. Ele ter largado o Pai, deve ter sido muito difícil para Ele por 3 anos e meio. Mas Ele fez tudo aquilo que Ele falou antes da fundação do mundo, quando Ele e o Espírito Santo e Deus Pai conversou que Ele ia dar a vida dele para os humanos, que eles ainda iam criar. Você já foi salvo, porque é impossível para Deus mentir. Naquele momento, as Escrituras falam que ele era o Cordeiro antes da fundação da terra, assim, ele era. Antes de tudo existir, ele já morreu por nós, é por isso que é fácil entender quando ele falou: eu te amei primeiro do que você me amou. É fácil entender isso, né? Então, alegrem-se, queridos. O sangue do nosso Deus não é fraco. Não é fraco, amados. O seu caso está encerrado nas cortes do céu. Né? Então, eu sei que muitos podem ter essa dificuldade toda, que tem esse pecado, tem aquele pecado, etc, etc. E sim, você tem que se livrar disso. Mas você não está debaixo disso, amados. Como fala o versículo 2. Você não está debaixo disso. Mas você vai querer não fazer isso, porque você conhece Jesus e você não quer decepcionar Ele. Só por causa disso, queridos. Você quer andar como Ele andou. Eu sei que é difícil mudar 2000 anos em 15 minutos, mas está em suas Escrituras. De tempo em tempo, a gente toca nesse assunto, né, amados? Fica na paz, no nosso Deus, amado.
Obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos que você cobrisse essa mensagem com o teu manto de invisibilidade, que nem o inimigo e nem o comprador deles consiga ver o conteúdo dessa mensagem. E que ele vá, Pai, essa mensagem vai e quebra todas as muralhas ao redor dos corações dos perdidos. E eles vão receber a mensagem, saber que o Senhor é um Deus bom desde o início dos tempos. O Senhor é um Deus bom. Criou uma habitação para nós por toda a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe e santifique essa mensagem para os seus propósitos somente. Amém, amém, amém. Fique na paz, no amor de nosso Deus, amado. Amanhã nós temos a live. Tchau, tchau. Até a próxima, queridos.